Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Nesta segunda-feira, fechando a nona rodada do Campeonato Brasileiro, nós temos Botafogo e Goiás no estádio Engenhão. O time alviverde caiu para a zona do rebaixamento depois da abertura da rodada, isso porque foi ultrapassado por Juventude e Ceará, mas com um empate ou com uma vitória, né, com um resultado positivo lá no Rio de Janeiro, o Goiás sai dessa condição novamente. Então, neste pré-jogo, eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, trazer o que deve ser o desenho tático dessa partida, o retrospecto entre os dois times e muito mais. Não saia daí, é logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita, conto com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, já deixa o seu like aí para dar aquele moral para o nosso vídeo e assim você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. Quem ajuda a gente também a fortalecer este espaço é a Lutei Magazine. Moda em geral, papelaria, bijuteria, calçados, tudo isso você encontra na Lutei Magazine, ali no Jardim Balneário Meia Ponte, na Avenida Ubaldina Naves de Brito. Você pode falar pelo WhatsApp com a Lutei, lá com a Janete, pelo 99402 7562 ou pelo telefone fixo 32 33 78 79. Há 35 anos, a Lutei Magazine de portas abertas no Jardim Balneário Meia Ponte. Bom, vamos começar este pré-jogo trazendo para você o serviço do jogo. Botafogo e Goiás, Campeonato Brasileiro, Série A, nona rodada. O jogo acontece nesta sexta-feira, nesta segunda-feira, aliás, né, dia 6 de junho, às 20 horas, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Os ingressos do Botafogo tem um sócio torcedor, vários setores já estão esgotados. Lá tem dois setores abertos, né, ainda com venda de ingressos, a R$ 40 a inteira e outro a 80, a meia 20 e 80. A questão é que o perfil do Botafogo nas redes sociais não traz o valor do ingresso para o torcedor visitante. É até um erro para mim grosseiro, né, assim, de comunicação, mas o fato é que eu até apurei que a torcida do Goiás ficará no setor sul, porém as redes sociais do Botafogo não disponibilizam o valor do ingresso. O retrospecto entre as duas equipes sempre foi dominado pelo Goiás nesse retrospecto contra o Botafogo. 50 jogos, eles completaram essa marca naquele confronto na Serrinha no ano passado, o empate por 1-1. São 15 vitórias do Botafogo, 25 vitórias do Goiás, 66 gols do Botafogo, 81 gols do Goiás, e as duas equipes empataram 10 vezes. Os dados são do futeboldegoias.com.br. Para o jogo de hoje, a arbitragem mista aí, né? Você tem o sul-mato-grossense Paulo Henrique Volkskopf no apito. Ele será auxiliado pelo paulista Marcelo Carvalho Vangassi e pelo conterrâneo o Eduardo Gonçalves da Cruz. No VAR, outra paulista, a Daiane Caroline Muniz. Essa arbitragem para Botafogo e Goiás. Agora vamos aos times, começando pela equipe esmeraldina, começando pelo Goiás de Jair Ventura. Jair Ventura que não conta com o Diego, ele sofreu uma lesão muscular no jogo contra o Bragantino, Maguinho deve ser o substituto. Por outro lado, o treinador tem os retornos do Caio Vinícius, do Pedro Raul e também do Vinícius, né? Muito tempo já que o Vinícius não era convocado, hoje ele fica à disposição, está no Rio de Janeiro com a equipe do Goiás. Então o Goiás aí de Tadeu, Sidmar, Reinaldo, Caetano, Maguinho, provavelmente o retorno do Caio Vinícius no lugar do Auremi, Matheus Salles e Dadá, Apodi, Elvis e Nicolas. Isso aí é uma equipe que eu penso que vai jogar, né? Hoje é muito difícil você cravar uma escalação, mas eu imagino que o Goiás para o jogo de hoje seja este
que está aí disposto na tela. Agora vamos ao Botafogo do Vitor Castro, treinador português que comanda a equipe carioca, também com algumas dúvidas, mas o Botafogo deve ser este. Gatito, goleiro já há muitos anos no Botafogo, né? O Sarabia, aquele lateral que era do Internacional, Canu, já também há algum tempo no Botafogo, Cuesta, ex-internacional, Daniel Borges, jogador que chegou a estar acertado com o Goiás ainda durante aquele Campeonato Brasileiro de 2019, né? Mas ele acabou se transferindo aí para o Botafogo. Oyama, Tietê, o Patrick de Paulo, o Tietê, aquele ex-São Paulo, ex-Atlético Mineiro, Patrick de Paulo, ex-Palmeiras, o Oyama, jogador que já está no Botafogo desde o ano passado, jogou também no Mirassol. Diego Gonçalves foi importante na Série B no ano passado pelo Botafogo, porém jogando mais pelo lado esquerdo. O Lucas Fernandes e o Vitor Sá, jogador que foi repatriado, né? E vem tendo um bom desempenho na equipe do Botafogo. É hoje o grande homem de lado do Botafogo. O Botafogo insiste muito nessa jogada pelo lado esquerdo com o Victor Sá. E lá na frente o Edson, aquele atacante que era do Brasil de Pelotas, um 4-2-3-1 do técnico Luiz Castro. Na tabela de classificação, nós temos neste momento o Botafogo na 10ª colocação, com 12 pontos, e o Goiás na 17ª com 9 pontos. Um empate tira o Goiás da zona de rebaixamento, uma derrota mantém o Goiás na zona de rebaixamento e uma vitória coloca o Goiás na 12ª colocação, superando ali até o Fluminense, né? Vai ficar na mesma pontuação do Botafogo e do Flamengo e do Santos, né? Também todos três têm 12 pontos, mas o Goiás perderia nos critérios de desempate. Então uma vitória coloca o Goiás em 12º lugar nessa tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A gente tem um duelo hoje de duas equipes que na condição que elas jogam hoje, o Botafogo de mandante e o Goiás de visitante, são duas equipes que fazem campanhas fracas. O Botafogo é o 16º melhor mandante, somou apenas 4 pontos em 3 jogos dentro de casa, e o Goiás é o 15º melhor visitante, somou apenas 3 pontos, que são oriundos daquela vitória contra o Atlético no estádio Antônio Ascioli, né? Então é um mandante que não consegue ser um bom mandante contra um visitante que também não consegue desempenhar um bom papel nessa condição. Taticamente, a gente pode esperar um Botafogo jogando em cima do Goiás. Eu, inclusive, assisti a um jogo que eu penso que vai ter essa característica, um jogo do Botafogo, né? Botafogo e Juventude, 1-1 lá no Engenhão, domingo pela manhã. Imagino que o jogo vai ter mais ou menos este perfil. O Botafogo é um time agressivo, né? Tende a ser um time agressivo, busca muitos lados de campo com o Diego, com o Vitor Sá. Tem no Erisson um jogador que vive um bom momento, né? O Botafogo comprou parte dos seus direitos federativos, é um jogador que vem tendo um bom desempenho com a equipe alvinegra no Campeonato Brasileiro. Mas não é, eu até vejo hoje assim talvez até uma cobrança um pouco exagerada em cima deste elenco do Botafogo, né? O John Textor trouxe vamos dizer, uma esperança para os alvinegros. Cogita-se, né? Eu vejo botafoguenses imaginando que esse time é um time para Libertadores. Eu acho que o Botafogo ainda precisa trilhar um caminho para chegar nessa condição, sabe? Para mim, o Botafogo tem um elenco mediano para um campeonato brasileiro da Série A. Se a gente for observar o, a colocação do Botafogo, nesse momento, 10º lugar, eu penso que ela está muito próxima da realidade do elenco do Botafogo. Pode ser que um elenco mediano encaixe e conquiste uma vaga na Libertadores, chega aí na 7ª, na 8ª colocação, talvez até na 6ª, né? Que é uma posição que garante de fato, independente de outros resultados, uma vaga na Libertadores. Mas eu vejo o Botafogo como um elenco mediano dentro da competição. Até vejo a equipe carioca como favorita para esse jogo de hoje, mesmo não sendo um mandante eficiente até este momento no Campeonato Brasileiro, mas o Goiás também fora de casa é uma equipe de desempenho fraco,
ganhou o jogo do Bragantino, né? Foi a primeira vitória do Goiás fora do estado nessa temporada. Talvez isso melhore a confiança do elenco, mas o Goiás, para jogar nessa condição de, especialmente nesses jogos fora, de uma equipe reativa, o Goiás precisa desenvolver e desenvolver muito alguns aspectos do seu jogo ofensivo. Por exemplo, ter uma maior aproximação do jogador que tem a posse de bola, conseguir povoar melhor o setor em que a equipe está com a bola, fazer essa transição ofensiva com um pouco mais de qualidade, não deixar o Nicolas tão distante quando ele recebe a bola. Então são aspectos que o time do Jair Ventura precisa evoluir dentro dessa proposta de jogo predominante, que é a proposta de um jogo reativo. Então são duas equipes em busca de desenvolvimento, né? Tanto o Botafogo como a equipe do Goiás. Para mim, o Botafogo, como eu citei, tem o favoritismo por jogar dentro de casa. E depois da partida, eu farei aquela tradicional live aqui no canal para a gente analisar o que foi este Botafogo e Goiás, Goiás e Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Para o Goiás é fundamental pontuar, né, até para não trazer aquela pressão, manter aquela pressão de ficar jogando dentro da zona do rebaixamento, o que é sempre muito complicado. E aliás, nesse momento, né, algo ruim, os três times do Centro-Oeste estão na zona do rebaixamento. Então isso é torcer para que o Goiás, depois o Atlético e o Cuiabá também deixem essa condição. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até mais tarde.